Palavra do Senhor que está em 1 Samuel 17, 26. Diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesse para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciara a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não podereis ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e a feria e louvava e arrancava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba e feria e o matava. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontaste o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das ursas. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu-se de uma couraça. E Davi cingiu-se a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pai, nós te damos graça e nós te louvamos, Senhor, porque tu és bom, porque a tua glória, o teu poder é manifestado em todos os lugares, Senhor. Sei, Senhor, que nesta noite não é diferente sobre nossas vidas, porque a tua palavra abre o nosso entendimento, ela acrescenta fé em nossas vidas, Senhor. A tua palavra nos leva além, Senhor. E é por isso que estamos aqui, para ouvir a tua voz, para que o Senhor fale conosco, que teu doce Santo Espírito, Senhor, reparta a palavra segundo a necessidade que cada um de nós temos, Senhor. Porque somos carentes, necessitados de ouvir o teu falar, Senhor. Se estamos aqui é porque continuamente temos ouvido o seu falar. Temos ouvido, Senhor, a tua voz, Senhor, aos nossos ouvidos. E isso tem colocado em nós temor, também amor por ti, Senhor. Temos te conhecido pela palavra, por isso se revela, Senhor, mais uma vez, Senhor, a nós. Já tem se revelado, continua a se revelar, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, amados? Uma passagem bem conhecida, todos nós conhecemos essa passagem, né? Quando Golias, ele vai afrontar o exército de Deus. Continua as mesmas coisas, de formas diferentes. Não tem um gigante na tua frente, tem um homem gigante na tua frente, nem na minha, mas em muitas áreas da nossa vida, há gigantes nos afrontando. Gigantes que tentam nos intimidar. E aqui nós vemos nessa história
os irmãos de Davi. Os irmãos de Davi estavam ali para a peleja, homens de guerra, preparados para a guerra, quando Samuel vai ungir um rei na casa de Jessé, olha aqueles homens, Eliabe, vê aqueles homens e acha que um daqueles ali seria o rei, porque tinha postura de rei, altura de rei, né? Sabia guerrear, mas não era o que Deus queria, porque Deus não olha como nós vemos, como nós olhamos e como nós achamos. Deus, aleluia, Ele tem o projeto dele já traçado para cada um. E ali não pôde se sentar à mesa até que Davi chegasse. Ainda que seu pai tinha esquecido que tinha um filho, né? A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, contudo Deus, Ele não se esquece. E Deus não esqueceu de Davi. Davi era para estar aquele dia e ele não estava, mas o Senhor mandou chamar. E o que eu quero te dizer é que a unção, ela faz toda a diferença. Davi era um homem ungido. Eliabe não era, nenhum daqueles homens de exército que ali estava, capitão, ninguém era ungido pelo Senhor. Mas Davi era. E Davi não foi ali para ver a peleja. Quem sabe da história, Davi foi ali numa obediência de seus pais, ver como seus irmãos estavam e levar alguma coisa para seus irmãos comerem. E chegou ali, seus irmãos, né, logo quiseram lhe atirar pedra, mandar ele de volta, falando que ele tinha ido lá fazer o quê? Tinha ido lá espiar a peleja. E ainda que ele fosse, né, ainda que fosse olhar a peleja, não teria problema nenhum. Nós vemos essa situação aqui de irmãos, a mesma situação que aconteceu na vida de José. Havia em José alguma coisa diferente que eles não entendiam, mas por isso havia uma divisão entre seus irmãos e José. E também havia na casa de Jessé essa divisão, né? Muitos falam que ele era um filho bastardo ou não era, independente se ele era ou se ele não era, Deus assim o fez, né? Da forma que o fez, e Deus o amava, e os olhos do Senhor estavam sobre ele, e o Senhor tinha um bom projeto de vida para Davi. Bom projeto, meu amado. Quanto mais você é, né, rejeitado, quanto mais você é esquecido, mais você se apega a Deus. Essa é uma verdade. Sabe? Quanto mais você tem situação, mais você se apega a Deus. Por quê? Porque Ele é a solução. Ele é aquele que acalma os nossos corações. Como já foi ministrado pelo pastor Carlos, quando vem a acusação, aleluia, o que o Senhor, Ele diz para nós? Eu sou o seu advogado, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí examina-se o homem a si mesmo. E olhamos para nós e vemos, aleluia, que estamos andando segundo o Espírito. E por isso, aleluia, aquela acusação, aleluia, ela não provém de Deus, mas é do adversário da nossa alma, para que nós venhamos enfraquecer. E tudo que os irmãos de Davi queriam era que ele se aborrecesse, ficasse enfraquecido. Nós vemos uma história que, de repente, Davi, ele vai... ele começa a ouvir, e nós fazemos uma pergunta. Será que Davi, ele queria casar com a filha do rei? Será que ele conhecia a filha do rei? Ou será que ele agradou da proposta exatamente porque não iria mais cobrar imposto àquela casa? Ele queria ganhar alguma coisa para seu pai, ter um favorecimento para dentro da sua casa? Ou ele queria casar com a filha do rei? Ou realmente Davi, aleluia, ele estava se sentindo incomodado pela afronta que o adversário estava fazendo, aleluia, ao Deus vivo. Sabe, irmãos, às vezes nós temos que nos indignar com certas afrontas que as pessoas fazem contra Deus. Porque não é contra nós. Quem somos nós? Nós somos pó e cinza dependente de Deus. Mas às vezes as pessoas nos afrontam. Para quê? Né? Para nos desanimar, para nos entristecer.
Devem ter falado, aqueles filisteus falavam, vocês não têm um Deus forte? Cadê o Deus de vocês? O Deus de vocês não vai pelejar dessa vez por vocês? E estava ali afrontando. E Davi escutou aquela afronta. E de repente Davi, ele se propõe, ele se interessa, né? A Bíblia não fala, claro, né, que ele ia lutar. Não fala. Se ele falou, falou lá com aqueles homens, né? E a Bíblia não relata que ele falou que ia derrotar o gigante. Mas diz que as pessoas iam falando com ele, não sei se ele falou, ou se chegaram perto de Saul e falaram, Saul, tem um garotinho aí o garotinho aí, ele é fera, hein? Ele está interessado em lutar. Porque Davi, com as palavras dele, ele não falou, ele só falou quando Saul vai e se dirige a ele. Aí ele fala com Saul, ele conta umas histórias para Saul, porque quando Saul olha para Davi, ele acha impossível Davi vencer aquela batalha. Quantas vezes, irmãos, nós já tivemos situações que parecia impossível de vencer. O médico falou que não dava, o vizinho falou que não dava, a família falou que não dava, mas deu. Por quê? Porque o Senhor foi com você. Né? Uma porta de emprego, onde havia, aleluia, concorrentes, e você entrou por ela. Por quê? Porque Deus é com você. Operando Deus, irmãos, ninguém pode impedir a obra de Deus. E se, aleluia, dentro de alguma história nossa, não acontecer aquilo que a gente queria que acontecesse, aleluia, porque não era o querer de Deus para nossas vidas. Se nós estamos andando com o Senhor, é a vontade dele que vai prevalecer nas nossas vidas, não é a nossa, mas é a de Deus. Deus, ele vai se revelar de uma forma ou de outra. Por isso que se fala que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas também a que Deus abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar, meu amado. E assim Davi, ele chega, é perto, né? Um homem fala com ele, o outro fala. E ele, repete aí, o que o rei vai fazer mesmo? Então ele se interessou por aquilo. Primeira coisa para nós ganharmos uma batalha, nós temos que nos interessar pela causa. Sabe? Esta causa tem que mexer conosco. Nós temos que buscar o Senhor de todo o coração. Porque quando você deseja, quando o Senhor coloca no teu coração o querer, o efetuar de alguma coisa, você vai buscar, a sua fé, ela vai ser regada de uma forma sobrenatural, como a de Davi foi. E Davi, ele chega perto de Saul, e Saul logo fala com ele, né? Teu servo, ele começa a falar com Saul, ele disse a Davi, contra este filisteu, não poderá ir para pelejar contra ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Quer dizer, não tinha, humanamente, não tinha condições. O rei sabia que não tinha condições. O rei também sabia que ele não tinha nenhum homem para lutar contra o gigante. Mas Davi, ele se apresentou. Né? Deus só precisa que alguém se apresente para que ele possa vencer uma guerra. Jesus orou por nós. E Jesus, quando ele orou por nós, ele falou, Pai, glorifica o teu nome na vida deles, assim como o Senhor glorificou na minha vida. Então Deus, ele quer glorificar o nome dele em nossas vidas. O que nós temos que fazer é nos colocar à disposição do Senhor. E aí Davi começa a contar uma história. E eu te pergunto, será que Davi algum dia chegou em casa e contou essa história para Jessé? Será que Davi contou essa história para seus irmãos, para sua mãe? Ou ele nunca contou? Ou ele guardou no coração, exatamente para a hora que fosse preciso falar? E quando ele falava, eu creio que a unção de Deus vinha sobre a vida dele de uma forma muito grande. Ele fala aqui, irmão, que teve urso que ele nem matou. Ele correu atrás.
Ele correu atrás da onça e tirou a ovelha da boca. Olha, tirou. Mas quando eles não queriam, então ele matava. Ele feria e ele matava. Mas tinha uns que ele só tirava. O que o animal via em Davi? Ele via o sobrenatural de Deus que estava sobre a vida dele. Se o sobrenatural de Deus estiver sobre a sua vida, aleluia, em tudo o que você fizer, você vai ser bem sucedido. É isso. Porque o animal via alguma coisa. Como o animal vai entregar a presa ao menino? Mas entregou, porque Deus dá ordem aos animais, Deus dá ordem a todas as coisas. Todo o poder pertence a Deus. E ele conta a história para Saul. Eu creio que Saul, ele foi envolvido também em uma unção sobrenatural para acreditar. Por quê? Porque se um menino vem e conta uma história aqui, se o Joaquim conta, ou mesmo o João chega aqui e conta assim, eu fui ali no mato, tinha uma onça lá, e eu peguei a onça pela barba e a gente vai ouvir a história, vai rir, vai achar legal, mas como nós vamos receber isso? Se Deus não tocar no nosso coração, se o Espírito Santo não testificar que aquilo é uma verdade. E o Espírito Santo, ele testifica, irmãos. A palavra diz que o homem espiritual, aleluia, ele discerne tudo e de ninguém ele é discernido. E neste momento, Davi e Saul estava reinando ainda, sabe? O Senhor não tinha rejeitado o reino de Saul para ele não reinar naquela época. Naquele tempo, Davi estava reinando, Saul estava reinando. E reinando Saul, o Senhor também estava na peleja. E o Senhor queria dar vitória, aleluia, ao seu povo. Mas o Senhor confunde, pegando o menino para isso. Podia ter pego Eliabe, podia ter pego outros que estavam ali. Mas o Senhor, ele quis pegar o menino. Às vezes nós perguntamos, Senhor, por que eu? Por que eu estou aqui? Senhor, por quê? Sabe, irmãos, nós não devemos perguntar o porquê. Nós devemos olhar a Deus e pedir força ao Senhor para concluir, para combater o bom combate, terminar a carreira, e guardar a fé. Guardar, nós temos que pedir a Deus para ir até o fim, até o fim. Quantas pessoas, sabe? Eu estava ali, eu estava agradecendo a Deus, sabe? Porque, irmãos, eu nunca vi uma oração minha não ser respondida. Nunca vi. Quando depende de mim e de alguém que quer. Se a Nelly vir me pedir uma oração, eu vou orar. E eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória a ela, sabe por quê? Porque eu uno a minha fé com Deus. E Deus falou que tudo que eu pedir a Ele, em oração, o Senhor vai fazer. A única oração que eu não vejo, que eu ainda não vi Deus responder, meu amado, é a oração que você ora por alguém que não quer. Não quer. Não quer. Não adianta, sabe? Eu posso orar, eu posso apresentar essas pessoas de rua. Mas enquanto eles não querer ter um encontro com Deus, eles não vão ter. Porque o Senhor perguntou ao cego, o que queres que eu te faça? Sabendo que ele era cego, ele falou o quê? Ele falou, eu quero ver. Quero ver. Porque o Senhor queria ouvir o que ele queria ver. Porque nós temos que falar com Deus aquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos. E às vezes eu já vi Deus fazer milagres sobrenaturais em pessoas que não são até hoje cristãos. Por quê? Porque na época a pessoa queria que Deus fizesse um milagre. Eu vi fazer na vida do meu sogro quando estava desenganado na UTI para morrer, do umbigo para baixo, sem circulação, praticamente morrendo, E eu vi, porque a minha sogra falou assim, eu não conheço esse Jesus que você fala, mas eu conheço você. E tudo que você falar eu vou fazer.
Meu sogro na UTI, ela no quarto, eu ia lá todo dia e eu falava com ela, hoje a senhora lê esse salmo. E a senhora fala assim, assim, assim. E ela foi falando. Em 30 dias, meu amado, Deus fez a obra na vida do meu sogro. Meu sogro saiu do hospital. Meu sogro tinha o desejo de ir para o Nordeste, fazer casa lá para a irmã dele, encanar água para eles. Ele foi para o Nordeste, ele fez isso tudo. Acho que Deus acrescentou a ele mais uns 15 anos de vida depois dessa situação. Sabe por quê? O que queres que eu te faça? O que queres? Temos que querer. Não adianta, você pode orar. Para quê? Para que a misericórdia de Deus alcance. Para que Deus dê livramento. Sabe? Mas se a pessoa não quer, não adianta. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Não dá. Mas se a pessoa quiser, ela pode... Sabe, irmão, ela pode ser macumbeiro. Se ela chegar aqui e falar, irmãos... Ora aí por mim, eu estou com um problema. Ora por mim. Você crê que Jesus pode fazer? Creio. Você vai orar, meu amado. E se você encontrar aquela pessoa depois, aleluia, ela vai dizer que Deus deu a vitória. Sabe por quê? Porque nós temos que querer. Nós temos que chegar aos pés do Senhor e querer. Se você olhar a sua vida, você vai ver quantas pessoas que não são cristãos e já te pediu oração, e você orou, e Deus fez. Sabe por quê? Porque o Senhor falou que tudo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai fazer. Vai fazer. Aí você fica frustrado com a oração que você fez lá para o seu vizinho, e ele não aconteceu nada na vida dele. Mas não foi nem ele que pediu, você que está orando. Aliás, ele falou até para você não orar para ele. Sabe? Tem gente que fala, não ora para mim não. Deixa eu quieto, não preciso orar não. Tem gente que fala, eu já ouvi isso muitas vezes. Deus não pede não. Então não adianta. Aí o diabo quer o quê? Nos frustrar. Você ora, você não vê nada. Não vê porque a pessoa não quer. Deus não obriga ninguém, irmãos. Deus não pega ninguém pelo colarinho. Se ele quisesse fazer isso, ele podia, mas ele não fez. Ele deu o filho por isso, por amor, né? Jesus falou assim, quando eu subir naquela cruz, eu vou atrair para mim povos, raças, nações e língua. Ele atrai, ele convida, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro, eu ceio, eu faço morada. E eu creio que Davi, lá com aquelas ovelhas bravas que o irmão dele falou, né? Nem sei o que é ovelha brava, porque não é ovelha brava, não sei por quê, que as ovelhas eram bravas. Devia dar lucro, dar alguma coisa, porque cuidava da ovelha. Para que você vai ficar cuidando, né? Ninguém fica no pasto aí cuidando de cavalo bravo, aqueles cavalos que fogem. Não, ninguém fica. Cavalo, ele tem que ser amansado. Se não dá para ser amansado, não adianta você tratar ele. Então, Davi estava lá. E eu creio que Davi, ele falava para Deus, né, das suas rejeições, das suas situações, que só ele cuidava das ovelhas. Ninguém mais cuidava das ovelhas. Pegaram umas ovelhas, deram para ele, para deixar ele lá. E ele estava lá. E lá ele tinha uma comunhão com Deus. Não importa onde você esteja, importante é que você tenha comunhão com Deus. Isso que é importante. Se você tiver comunhão com Deus, meu amado, aleluia, você vai ver a glória do Senhor resplandecer sobre a tua vida. Você vai ver, aleluia, as orações. Enquanto, irmãos, para aqueles que nós oramos, a obra ainda não foi feita na vida dele, mas o Senhor está lá no barro, moldando o barro. E na hora que eles quebrantaram o coração, com toda certeza, aleluia, o Senhor está de braços abertos, esperando. Porque como foi dito aqui, Jesus não veio ao mundo para condenar ninguém. Ele veio para salvar. Salvar. Ele é salvador, né? Jesus veio salvar. E Davi, ele conhecia Jesus como Salvador. O Deus que salva, ele conhecia. O Deus que o livrou do urso, o Deus que livrou do leão, ele conhecia. Era o mesmo Deus que podia livrar, aleluia, Israel da mão daquele gigante. Era o único que podia. Ele tinha fé para isso, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei qual o gigante da tua vida, se é financeiro, se o gigante da tua vida, aleluia, é familiar, se o gigante da tua vida às vezes é você mesmo. Quando nós lutamos contra nós, quando nós sabemos o que é para fazer e nós não queremos fazer. É a pior luta, meu amado, que nós temos, e essa luta é interna.
Eu sei o que é para mim fazer. Ah, mas eu não vou fazer não. Ah, porque se eu for fazer, você mesmo. Você fica questionando com você, por que você não vai fazer aquilo que você sabe que é para você fazer. Então nós temos muitos gigantes para ser derrotado. Davi sabia como derrotar gigante. Gigante só derrota na unção, na fé, na certeza que nós temos um Deus grande, que Ele faz tudo o que lhe apraz, que o poder pertence a Ele, aleluia, e para Ele não há nada impossível. Então não era impossível aquele gigante cair por terra, mas Saul ele tinha que dar, né, como rei, ele tinha que mostrar alguma coisa dele. Ele tinha uma boa roupa de guerra, ele tinha uma boa espada, ele tinha um bom capacete, ele tinha tudo, mas ele não tinha coragem. Saul, ele era um homem medroso. Quando foram procurar Saul estava lá escondido na bagagem, né? Ele se escondia. Ele era um homem medroso, ele só tinha tamanho, né? Ele tinha aparência de rei, mas ele não tinha a fé de um rei. Ele não tinha, meu amado. É como um presidente, né? Não adianta ser presidente, tem que ter fé para ser presidente. Tem que ter fé de acreditar na palavra, para você ser um bom vereador. Para você ser um bom médico, você tem que ter fé, você tem que saber que tem alguém acima de você, que quando para você não dá, aleluia, se a pessoa tiver fé, para ela vai dar, aleluia, tem que reconhecer essas coisas, não importa a sua ocupação, mas você tem que saber que existe um Deus acima da tua profissão e que te capacita para você exercer a sua profissão. Davi sabia disso, que sem Deus ele não poderia cuidar daquelas ovelhas, porque no mato há muita situação, no deserto, à noite, a caça, bichos que querem comer, mas ele guardava, né? Talvez Davi poderia falar, nenhuma que eu tinha se perdeu, porque quando vinha o urso eu ia atrás, quando vinha o leão eu ia atrás. Ele ia atrás, amado, né? Ele não deixava, ele corria atrás. Que força ele tinha, né? Ele tinha unção de Elias para correr atrás de um animal. Eu não sei qual unção que já havia sobre a vida de Davi, mas nós olhamos aqui que havia sobre ele o sobrenatural de Deus. Quando você tem fé em Deus, o sobrenatural de Deus está sobre a tua vida. Você não vê as coisas como elas são, mas você vê as coisas pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Aleluia. Quando nós buscamos socorro de Deus, Deus está pronto, com as mãos estendidas para salvar, para restaurar, para fazer aquilo, aleluia, que estamos pedindo em linha com a palavra dele. Tudo que tiver em linha com a palavra do Senhor, amado, é vitória certa. Por quê? Porque ele diz, eu velo pelas minhas palavras para cumprir. Aleluia. E assim Deus, ele vai cumprindo, aleluia, a palavra dele em nossas vidas e nos abençoando de uma forma sobrenatural. Então Saul, né, gostou, né? Então disse Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, ele me livrará também da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Vai, né? Permitiu que ele fosse, mas antes disso deu as roupas para ele. Por quê? Se esse garotinho ganhar essa peleja, eu vou falar que as minhas roupas têm poder. Se a roupa não dava para o menino, né? Não adianta você pegar aí uma criança, um bebezinho, e pegar uma roupa aí de 2 anos e querer colocar na roupa da criancinha. Não vai caber. Ele sabia que não dava, mas ele quis tentar. Aleluia, né? Para quê? Para mim participar também desta guerra. Aleluia. Mas a guerra é de Deus. E quando a guerra é de Deus, toda a glória é dele. Toda a honra é dele. Aleluia. Então ele disse, eu vou, né, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele tirou todo aquilo que estava sobre ele. E Davi, ele não era guerreiro. O que ele tinha, irmãos? Talvez era com isso que ele chamava a atenção do animal quando corria para chegar até lá. Jogava uma pedra, dispersava o animal abria a boca,
ele ia lá, pegava a ovelha dele, porque era o que ele tinha. E nisso ele era craque. Ele tomou o cajado, né, nas mãos, escolheu para ele 5 pedras do ribeiro. Vê que ele pegou na hora. Não era nada ungido, que ele tinha ungido na bolsa, que ele tinha, que caiu do céu para ele, uma pedra, caiu do céu. Ó, Davi, guarda essa pedra aí. Vai chegar um dia que você vai precisar usar essas pedras. Não, ele foi lá no ribeiro e pegou as pedras. Olha a paciência que ele teve, a tranquilidade que ele teve, qual relata a história para nós. Ele não foi afoito, ele foi na fé. Ele foi na certeza, na confiança. Eu gosto muito de um versículo que diz: aquele que crê não se apressa. Aquele que crê não se apressa. E ele cria que o Senhor ia dar a vitória para ele. Ele pega as 5 pedras lá do ribeiro, aleluia, e pôs no seu alforje de pastor que trazia. E lançou mão de sua funda e foi chegando-se ao filisteu. Foi chegando tranquilo. Né? Tranquilo, irmãos. Né? Você imagina as risadas. Você imagina aquela batalha. Né? Davi se aproximando. Filisteu lá, grandão, gigante. O próprio irmão dele. Olha lá, meu irmão pensa que é alguma coisa. Olha lá, olha lá. Vai morrer daí a pouco. Sabe? As gozação. Quantas vezes nós somos zombados, aleluia, por causa da nossa fé. Quantas vezes nós somos zombados, aleluia, por tantas coisas, amado. Eu já levei tanto nome que eu já nem sei. Já levei nome de endemoniado, eu já levei nome de sapatão, eu já levei tanto nome, que eu não sei, aleluia. Mas em todos eu dou glória a Deus, porque isso significa que eu tenho a marca de Cristo. Sabe por quê? Com todos esses nomes, eu permaneço aqui, falando desse amor e dessa grandeza, porque eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. E Ele sabe quem sou eu. Ele sabe. Ele me conhece. Ele me conhece, aleluia, quando eu estava ainda no ventre da minha mãe. O Senhor me conhecia. O Senhor te conhecia. Por isso as afrontas, aleluia, não é para desanimar. E muitas coisas, Davi, amado, não adianta você pensar que Davi ouviu palavras, vai, você vai vencer, vai, Deus é com você, não. Ele foi zombado, ele foi gozado, aleluia, sabe? Para chegar até lá. Como é que você vai, né? É a mesma coisa que você tá ali, o cara com a metralhadora, e você vai, eu vou vencer ele com a pedrinha na mão, sabe? Todo mundo vai gozar, sai daí, louco, sai daí, esse homem vai te metralhar, sai daí. É mais ou menos isso que aconteceu naquele dia. A gente lê aqui, amado, e a gente não entra na história. Entra um pouquinho nas histórias bíblicas que você lê e vê, amado, homens de fé, mulher de fé, aleluia, que venceu pelo nome do Senhor dos Exércitos, aquele que guerreia por mim e por você, aleluia. É esse Deus que guerreia por nós. Quando o homem fala não dá, ele fala dá. Ele vai lá nos computadores, ele mexe nos computadores. Ele vai, aleluia, no banco, ele mexe lá, aleluia, nas contas. É esse Deus que nós conhecemos, amado. Quando o médico fala não tem mais solução, ele vai lá, ele faz o sobrenatural e os próximos exames já muda tudo e o médico fica confuso e o nome do Senhor é glorificado. É esse Deus que nós servimos. Aleluia, é esse Deus. Mas enquanto isso as pessoas sabem que não tem fé, eles zombam, já não deu a sentença, para que vocês estão aí pedindo, para que vocês estão aí clamando, para que vocês estão aí chorando, sabe por quê? Porque a Deus tudo é possível. É esse Deus que nós confiamos, é o Deus que muda a história. A história negativa, o adversário traz para nós, e se nós aceitarmos, ele mesmo chega lá e fala, ó, viu Deus, viu? O senhor viu lá seu filho? Vi. Ele está ruimzinho, né? Tá ruim. O médico falou que ele vai morrer. Aí Deus fala para ele, mas ele não aceitou. Ele está me buscando e a minha mão está estendida para curar. Verdadeiramente eu levei sobre si as enfermidades, eu levei sobre si as dores, pelas pisaduras, eles são sarados todos os dias. É fé, meu amado, é o sobrenatural. O inimigo da nossa alma, ele vai lá receber um diagnóstico. Aceitou, o que você vai se meter lá, Deus? Aceitou. Aí Deus fala, aceitou o diagnóstico. Podemos aceitar, meu amado. A Bíblia diz assim,
renovai. Não conformei com esse mundo, não. Nada que o mundo fala, que é contra a palavra de Deus, não se conforma. Renova pelo poder da palavra de Deus. Deus tem uma resposta para cada situação nossa. Deus tem, sabe? Deus tem. Deus, Ele é dono de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Como você pode dar um copo de água para alguém que não quer tomar a água? Ainda que esteja morrendo de sede. Você vê que a pessoa está com sede, você vai lá e fala, fulano, toma água. Não, quero não. Toma. Não quero não. Assim é Deus, amado. Às vezes Deus vê a necessidade da pessoa e quer tirar a pessoa daquela situação, das drogas, da bebida, de tudo. Mas a pessoa não quer. Não quer ainda. Mas você está orando? Um dia Deus vai tocar, vai entrar no sonho. Um dia ele vai começar a beber e vai passar mal. Vai começar a ver que quando ele bebe, ele passa mal. Ele não fica bem. E ele vai ver, acho que é melhor parar de beber. Melhor parar. Sabe? O pastor Paulo, ele fumava quando eu conheci ele. Fumava muito. Ele comprava aqueles fardos de cigarro, 2, 3, botava lá no lugar lá. Um dia o médico, ele teve um problema de estômago, o médico falou com ele assim, se você continuar fumando, você vai morrer. Eu só era católica mesmo, eu não era crente. Ele chegou em casa, pegou o negócio e vendeu tudo para o homem. Né? Vendeu o cigarro todo. E não fumou mais. O que o homem, Satanás falou isso. O que o homem daria pela sua pele? O que o homem daria pela sua vida? Tudo. Deixa tudo. Ele quer viver. O homem pensa que ele é imortal. Mas a imortalidade está em Jesus Cristo. Só nele está, irmão. E quem não tem Jesus, já foi falado, não tem nada. Mas quem tem Jesus tem tudo. Tudo. Não é imortalidade. O homem dá qualquer coisa para não morrer. Você vê que o pessoal está na 3ª dose da vacina. Né? Não tem nada com isso. Quem quer tomar. Mas daí um dia nós vamos ter que tomar toda semana. Todo mês. Toda semana. Ou todo dia. Né? Todo dia. Vamos fazer em pílula. Todo dia você tem que tomar uma pílulinha. Você toma. O quê? Medo? Medo de morrer. E as pessoas vão. Não sabem se é bom, se é ruim, mas vamos lá. Como meu cunhado falava, né? Injeção na testa, de graça, até na testa. Então, é isso. Porque o medo que a pessoa dá para a sua vida. Tudo. Tudo que tem, deixa tudo que tem. Dá as fazendas, dá tudo. Se alguém inventasse uma coisa aí de, né, ser imortal, se você fizer isso, você não vai morrer. As pessoas iam fazer, ia crer. Porque tudo que eles querem crer é isso. Eles vão ficar, né, toda a vida aqui. Eles esquecem que um dia todos nós iremos sair daqui. Mas a alegria que eu tenho é que o cristão não morre. Ele passa desta vida para outra vida. É certeza, está escrito no meu coração isso. Assim como eu sei que eu sou eu. Está escrito no meu coração. Sabe? É a palavra de Deus que nos dá fé. E Davi, ele tinha fé para vencer aquele gigante. Ele vai de encontro. E ele fala, né? É o Deus vivo que você está afrontando. E aí eu aprendo. Porque Deus falou isso para Samuel, né? Quando quiseram um rei, Samuel ficou triste. Foi lá chorar com Deus. Ó Deus, eles querem um rei. Ó Deus, me rejeitaram. Eles não querem mais. Mas o Senhor fala o que com ele? Ó Samuel, não foi a você que eles rejeitaram. Eles estão rejeitando a mim. A mim que eles estão rejeitando. Então eu aprendo isso, né? Com Deus. Às vezes as pessoas pensam, fulano não gosta de mim, rejeita, faz isso, faz aquilo. Não é contra você, meu amado. É contra o Deus que está na tua vida. Por isso, há um Deus grande na tua vida. E às vezes você incomoda. Isso incomoda as pessoas. As pessoas se sentem meio, né, desconcertadas na tua frente. E você tem que entender isso, sabe por quê? Porque senão você entra em confusão de mente. Você entra em confusão. Você fica meio perdido. Porque são pessoas que você ama. É mundo, no mundo terreno, você ama.
Você quer mais, sabe? Deus que está em você, a luz que está em você, a unção que está em você, faz diferença em meio às trevas. Então, Davi era assim. Ele era assim na casa dele. Quando ele ia lá, talvez, pegar comida, e chegou o garoto aí. Dá logo para ele ir embora. Vai lá ver suas ovelhas, menino. Mas havia nele algo diferente. Às vezes é por isso que existe rejeição e nós não entendemos. Por isso que é bom. Davi falou, escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para mim não pecar contra ti. Né? Vê que ele responde os irmãos dele mansamente. Que é isso? Falei alguma coisa? Que é isso que vocês estão fazendo? Vim aqui inocente, né? Sem pretensão. E vem, amado, que a nossa mente, ela faz isso. Às vezes alguém chega e fala, por que fulano está aí? Não era para fulano estar aí? Está aí. A mente, o inimigo, ele já vem. Vem semeando, 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 sabe? Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor falou que toda semente que o Senhor não plantou, que o Pai não plantou, o Senhor tem arrancado de nós. O Senhor tem limpado a nossa mente, tem limpado o nosso coração. E assim nós temos prosseguido, andando em novidade de vida, todos os dias da nossa vida. Amém? Então, Davi, ele vai, né? E Davi, no 46, Davi fala, 45, Davi fala, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vê, irmão, o nome de Deus como é poderoso, como é, né? Esse nome tem poder. O nome de Jesus, uma vez, ele nos livrou de cair num despenhadeiro muito grande. O volante do carro rodou, não obedecia. E quando eu gritei o nome de Jesus, o carro foi para o barranco e ali ele parou no barranco. Depois o volante voltou. Era um despenhadeiro. Se a gente caísse ali, não sobrava ninguém. Estávamos com as crianças e não ia sobrar ninguém. Aleluia. Mas esse nome tem poder. Poder, irmãos. Esse nome é para nós usarmos na hora da necessidade. Para nós usarmos esse nome. Sabe? Ele nos deu. Eis que eu vos dou todo poder. Há um poder sobre nossa vida para usar. Quando? Quando nós precisarmos. Quando alguém precisar. Você tem que ir no nome do Senhor. E Davi foi. E ele afirma, ele fala, hoje mesmo, o Senhor entregará na minha mão. Ferir-te-ei, livrar-te-ei a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe, irmãos? Há momentos que Deus deixa a gente passar por alguma luta. Não é para você questionar, mas é para você se posicionar. Para que as pessoas vejam que o Deus que você serve é Ele que peleja por você. O Deus, aleluia, que eu sirvo, é Ele que peleja por nós. E Deus, Ele nos deixa ir até o limite. O limite. Mas quando chega o nosso limite, o Senhor se levanta do trono. E o Senhor envia os anjos. E o Senhor envia suprimento. E o Senhor realiza a obra dele em nossas vidas. E assim Davi, ele vence o Golias, todo mundo sabe da história, ele mata, ele arranca a cabeça, ele pega a espada do próprio Golias, corta a cabeça de Golias, e assim cumpre a palavra que o Senhor falou, aleluia, pela fé na vida de Davi, pela fé. A Bíblia não fala que Davi recebeu nenhuma luz do céu, que Davi ia para a batalha, ia chegar lá e ia ver uma situação. Não, simplesmente ele foi no mandato do Pai. Se o Pai não tivesse mandado, ele não estaria ali, mas o Pai mandou. E eu posso entender que Deus usou a vida de Jessé já levando Davi para aquela batalha, porque ali haveria uma vitória sobrenatural para mais uma unção vir
sobre a vida de Davi. E essa unção veio, meu amado, e muitos ali reconheceram em Davi um homem de guerra, um homem que não tinha medo. Ele não era um homem de guerra, mas ele não tinha medo. Medo, porque o medo, ela é uma porta aberta para o inimigo. E Davi não tinha medo, né? Porque Deus não nos dá um espírito de temor, mas de amor, poder e uma mente sã. E Davi tinha isso, né? Ele tinha poder, aleluia, porque o Senhor deu uma mente sã nele, porque ele não tinha medo, né? Tem gente que tem medo de tudo, tem medo do escuro, né? Não gosta que apague a luz em casa. Tem que trabalhar nisso, irmão. Se você na tua casa não gosta de dormir com luz apagada, trabalha nisso. É uma porta aberta de medo. Na hora que você precisar mesmo do Senhor, você tem medo. E você não vai usar, você não vai crer, aleluia, no poder de Deus. Parece uma coisa boba, é uma coisa boba, né? Tem luz, mas você imagina, se der um apagão aí de 1 dia, 2 dias, 3 dias, você vai entrar em desespero. Você vai ficar doido, sabe? Você tem que estar preparado para todas as coisas. Nós temos que estar preparados. Estou falando de coisas simples, sabe? Tem gente que tem medo de várias coisas. Medo. O medo é uma porta aberta para situações aparecerem em nossas vidas. Mas quando você não tem medo, como é que o diabo vai te atemorizar? Você não tem medo. O que eu vou fazer para fulano? Não adianta fazer nada, não tem medo. Não tem medo. Se o leão vir, ora, clama a Deus, Deus manda os anjos lá, mata o leão. Se a doença vir, fica firme, confiando que Deus levou sobre si as dores e a enfermidade e vai sendo curada. Então, o que o diabo tem para te afrontar? Mas se você tem uma porta de medo aberta, né? O inimigo ele vem com tantas astúcias. Porque quem tem medo de uma luz apagada tem medo de outras coisas. Medo de, sabe? Versus medo. Eu estou falando de coisa pequena. Mas vem coisas grandes e as pessoas têm medo. E com Deus nós não precisamos ter medo. Com Deus é nós levantar, andar e confiar que Ele está conosco em todos os dias da nossa vida. E que é Ele que vence as nossas batalhas. É Ele que nos dá vitória. E é Ele que nos usa para o nome dEle ser glorificado. E o nome do Senhor foi glorificado ali no meio do povo, aleluia, dos filisteus, aleluia, qual eles foram atrás, depois pegaram os despojos, foram abençoados pelos filisteus ali, porque um menino não teve medo. Então não tenha medo. Saiba que Deus é com você. Ele falou que todos os dias Ele está com você. Quando vir um medo, abra a tua boca e fala: Deus está aqui comigo. E eu não preciso temer. Eu não preciso temer. Deus é a luz, amado, que ilumina todas as nossas situações, todas as nossas escuridão. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Depois, enquanto o louvor, aleluia, está tocando, vem à frente, receber a unção. Vem à frente, aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me rendo, Senhor, a Ti. Na confiança, na certeza que Tu és aquele que peleja por nós. E operando, Senhor, ninguém pode impedir a Tua obra, Senhor. Eu tinha um encontro marcado, Senhor, com aquele gigante. Aquele gigante que te afrontava, Senhor, através daquele povo. Senhor, todos os dias. Trazia temor, Senhor, para o Teu povo. E o Senhor é aquele que quer tirar de nós todo o temor. Por isso, meu Senhor, assim como o Senhor pelejou, assim como o Senhor guerreou ali por Davi, guerreia nossas causas, Senhor. Entre nossos lares, noite, Senhor Deus, de culto da família. Entra, Senhor. Visita as famílias, Senhor. Dê bom siso a cada um. Dê bom siso aos pais, dê bom siso aos filhos, Senhor. Dê bom siso, Senhor. Ó Deus, que cada um possa olhar para Ti e ser iluminado. Confiar na Tua palavra, Senhor Deus. Querer ser um menino usado por Ti em qualquer situação, para que Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Unja, Senhor. Vem com uma unção nova, Senhor, sobre nós nesta noite. Uma unção de fé, Senhor. A fé que ultrapassa a barreira. A fé que move os montes, Senhor. A fé que traz o sobrenatural para a vida de cada um. Entra nos lares, trazendo a paz, a alegria, a fé, a esperança, a certeza, Senhor, que Tu és o Deus que cuida de nós, Senhor.
Cuida, Senhor, de cada um. Renova as forças, Senhor. Restaura, Senhor, a vida de cada um, Senhor, nesta noite, Pai. Senhor, que a Tua glória, o Teu poder, Senhor, esteja sobre cada um. Cura, Senhor, os que estão enfermos. Cura as feridas de alma, Senhor. Tira os traumas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vem com a unção. Ó, Senhor, fazendo com que a água jorre, Senhor, de dentro para fora, limpando, purificando, Senhor, a cada um. É o que eu te peço, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E já te agradeço através do Teu Espírito Santo. Amém.